Marcondes Falcão Maia, arquiteto, 61 anos. Dito assim, nem parece que é ele, mas basta olhar o traje para identificar que estamos falando de Falcão, o cearense que é uma das maiores expressões do brega ostentação no país. Falcão iniciou a carreira de cantor há 30 anos. Ganhou projeção nacional com o sucesso I'm Not Dog No. Tem mais de 10 discos lançados, incluindo produção independente e coletâneas. É apresentador de TV e também atua como ator. Fez participação em vários humorísticos e, no momento, viaja pelo país divulgando o filme Cine Hollywood 2, no qual faz o papel de um cego. Nesta entrevista, ele revela suas impressões sobre a vida e a cultura no país. Falcão, que bom conversar contigo. Beleza, vai controlar para não ficar só rindo o tempo inteiro, né? Você veio super sóbrio hoje. Porque além de eu estar aqui no ambiente, a capital federal, uma coisa mais, digamos assim, oficial, eu também, o grande trunfo aqui é o filme, não sou eu, né? Eu sou o Cego Isaías lá, que é outra história. A gente vai falar do filme, mas deixa eu aproveitar para traçar um pouquinho dessa tua trajetória, porque cinema é só uma das tuas muitas atividades artísticas. Mas são 30 anos de carreira, né, Falcão? 30 anos de carreira, rapaz, e é o que eu sempre digo, enquanto tiver gente besta para consumir, a gente está fazendo, né? Eu nunca imaginei que tivesse tanta gente que gostasse da fuleiragem que eu faço, né? Aí foi se sofisticando, ou seja, foi também afuleirando cada vez mais, e o povo cada vez mais querendo. Então a gente vai seguindo essa onda toda e vamos ver até onde vai, né? E começou lá com o canto bregoriano, não é gregoriano, não é bregoriano. O que é brega para Falcão? Brega, rapaz, primeiro eu achava que era uma coisa, como todo mundo acha, né? Que é uma coisa de pejorativa, coisa de baixa qualidade, lixo, trash, como diz os americanos. Mas depois foi que eu fui ver que é a identidade mesmo do povo, assim, de uma grande parcela do povo brasileiro. E os que pensam que são chiques também são mais brega do que nós que somos brega, né? Então, para mim, brega é essa identidade, não só musical, mas identidade visual, o jeitão de ser, a nossa história de ter dado a coisa do português, a coisa do latino-americano, do índio, isso tudo virou um país bregoriano. E vira um movimento? A gente pode entender o brega como um movimento ou é um estado de espírito? Como é que dá para entender? Não chega a ser um movimento, porque quase tudo que acontece no Brasil não tem assim um cabeça, não tem uma liderança, não tem uma diretriz, como teve, por exemplo, a Tropicália, né, que tinha lá os baianos e tal. No brega não tem, fica uma coisa meio solta, mas ao mesmo tempo, por falar em cabeça, tem os caras das antenas que são esses caras que fazem e não deixam o brega morrer. É como se fosse o samba, nunca acaba. O samba tem uns ciclos, vai e volta, e o brega é a mesma coisa, porque enquanto tiver um cara apaixonado, uma pessoa traída, um sujeito solitário bebendo num bar, um litro de cachaça, não sei o que, o brega está presente. Esse brega musical que eu estou falando, né? E aí a gente vai dando só assim um certos contornos. O brega, a mídia às vezes chama de arrocha, outras vezes chama de não sei o quê, mas é sofrência. Sofrência, mas continua sendo brega. Brega ostentação. Você hoje veio com a roupa mais discreta, como eu já ressaltei, mas você seria uma imagem de ostentação no brega, eu posso dizer isso? Aliás, eu fui precursor desse negócio de ostentação, né? O pessoal depois veio com esse funk, com rap, sertanejo, ostentação, mas eu sempre fui uma espécie de Lady Gaga masculino, né? Eu sempre fiz esse negócio todo e lancei moda. A pena que o pessoal que se apropria da moda que a gente lança, depois diz que é chique, não quer dizer que veio do brega. Por exemplo, o uso de várias estampas, o uso de girassol, o próprio girassol. O girassol está na moda agora, os grandes estilistas estão usando girassol, mas não tem coragem de dizer a fonte, de onde foi que veio o girassol. Fonte de inspiração. Pois é. A fonte de inspiração, Falcão. Falcão, é curioso que quando você surgiu, assim, que apareceu a primeira vez na televisão para o país inteiro, você apareceu como um cover de Valdir Soriano, não apareceu como Falcão, apareceu como um cover de Valdir Soriano, cantando I'm Not Dog No, a música do Valdir, que é a versão em inglês. Hoje são muitos covers de Falcão. Pois é, e até agradeço, porque esses covers que tem pelo Brasil afora, tem uns caras que são, assim, religiosamente cover do Falcão, não larga nunca. Tem uns caras que ficam pesquisando se muda o cabelo, se muda uma roupa para poder fazer igual. Isso é muito bom, é uma fonte, assim, de divulgação para mim, ao mesmo tempo mostra o amor que o cara tem, né? E eu
com o Valdir Soriano, eu não queria nem ser cover do Valdir. Na verdade, eu comecei fazendo uma caricatura do Valdir, com uma brincadeira, que ele até nem gostou muito, não. Quando ele soube a primeira vez que tinha um cara que tinha feito uma brincadeira em cima da música dele, ele ficou meio chateado. Eu aqui tive que ir com os amigos de Fortaleza, na época era amigo dele também, a gente convenceu. Eu cheguei para ele e disse: Valdir, que isso é a grande chance dos americanos conhecerem sua poesia, cara. Eu passo para o inglês. Aí ele, é verdade. E era um grande poeta, né? Diga-se. No fundo era um cara muito legal, muito gente boa. Ele estava só mal. Ele estava mal direcionado, ele não sabia o que é que eu queria fazer. Depois que eu falei com ele. Agora, o teu visual, Falcão, ele faz essa desconstrução, da moda, principalmente quando veio de lá. Agora não, como você disse, misturam as estampas, fazem as coisas diferentes. Mas ali, quando você surgiu nos anos de 1980, era uma desconstrução absoluta daquele padrão de moda, padrão de beleza. Foi intencional para dizer assim, não vou ser mais um artista pasteurizado. Ou não, a coisa foi fluindo? Foi uma mistura das duas coisas. Primeiro que eu tinha essa ideia de não ser uma coisa que já existe. Eu vou fazer o que já existe, não tem graça, tem que propor alguma coisa nova, né? E segundo foi porque, naquele primeiro momento que eu fui participar do festival, eu escrevi a música Canto Gregoriano, que você falou aí, e cheguei lá sem nenhuma ideia do que fazer. Aí foi um camarada que estava lá na produção que disse: rapaz, por que você não vem vestido de brega? Que você está com a música Canto Gregoriano. Aí me deu aquela ideia de realmente fazer uma brincadeira com o protótipo do brega, que era o Valdir Soriano, né? E de óculos escuros, paletó e chapéu e não sei o que mais. E ao mesmo tempo foi muito interessante porque foi como se fosse uma máscara. Eu estava de óculos escuros ali, ninguém estava olhando no meu olho, aí foi bom, eu fiquei mais à vontade. Era a primeira vez que eu subia num palco, né? E por aí foi. Mas depois eu comecei a realmente ver que tinha que não só sair do brega mesmo, da linha brega, mas fazer a minha moda, fazer meu estilo, inventar o que tinha para inventar. E eu sempre fui muito disso, né? De desconstruir as coisas, de dar novos usos para as coisas que ninguém usa. Por exemplo, um dia sair com uma calcinha de mulher pendurada no ombro, outro dia outra coisa. Isso sempre foi o meu estilo. Desconstruir. Você é arquiteto de formação. O que é que você desconstruiria para construir com outro formato? Assim, uma obra, por exemplo, uma grande obra. Aí é difícil porque o arquiteto não tem essa mobilidade, o arquiteto não tem essa liberdade de fazer essas coisas, porque na arquitetura tem o proprietário da obra, ou então o governo que pede para o arquiteto fazer, de forma que você fica muito amarrado, né? Mas se tivesse a chance mesmo, eu faria, por exemplo, Brasília é o nosso ícone maior da arquitetura brasileira. Eu fazia umas intervenções aqui legais em Brasília. Por exemplo? Começar pela Praça dos Três Poderes ali, né? Talvez desse uma repaginada naquele negócio. Pegava aqueles canecos do Senado e da Câmara, virava ao contrário e fazia alguma coisa ali. Lúcio Costa ou Niemeyer? Lúcio Costa. Por quê? Eu sou muito mais fã do Lúcio Costa. Eu acho que é mais para ser do contra mesmo, porque fica aquela história, todo mundo idolatrando Niemeyer, que Niemeyer inventou Brasília, quando não foi. Brasília é uma invenção de Lúcio Costa, né? Brasília, enquanto urbanisticamente falando, o plano piloto, aquela onda toda, é Lúcio Costa. Niemeyer é um grande arquiteto, fez os ícones de Brasília, que são os maiores prédios. Entre eles, o que eu acho mais interessante é a catedral. Eu acho essa catedral do Brasília uma coisa assim de gênio mesmo. Mas Lúcio Costa não. Lúcio Costa era o cara. Sempre, inclusive na época de estudante, sempre fui mais Lúcio Costa do que Oscar Niemeyer. Em passatempo, você ainda faz algum projeto de arquitetura ou tem vontade de voltar a fazer? Tenho vontade de fazer um dia assim uma crife falconética, né? Para quem tem coragem, né? Quem tiver coragem de ter uma casa dentro do estilo falconético, né? Vai ser assim, a arquitetura tão ousada quanto o artista? Sim, com certeza. Mas é muito difícil porque você sabe que da época que eu exercia a profissão, que eu era estudante para hoje, as ferramentas da arquitetura, a história do computador, que mudou muito, é uma coisa muito diferente. Hoje em dia, você tem que voltar a estudar todas essas ferramentas para poder se apropriar do desenho, se bem que o desenho está na mão mesmo do arquiteto, né? Você fazendo, está feito, mas ainda vou voltar. Eu até brincava quando Niemeyer era vivo, que eu ia esperar ele morrer para poder entrar na vaga dele, né?
Mas o cara demorou a morrer demais. Morreu com 100 e tantos anos e eu fiquei esperando, pronto, passou. Já nem atuava mais como arquiteto. Pois é. A arquitetura, Falcão, não é só nas tuas músicas que tem umas coisas das adaptações de inglês, não. A arquitetura tem umas pérolas também, né? No mercado imobiliário tem umas coisas que chamam a atenção. Esses dias eu vi um anúncio que falava assim, que o prédio tinha os apartamentos, um mall de lojas e um living de estar. Então tem muitas pérolas também por aí. É melhor ficar no Cearês. Pois é, você vê um apartamento com a varanda gourmet. O que é uma varanda gourmet? Eu não sei o que é isso. É invenção, não é nem só dos arquitetos metidos a besta, não. É da indústria mesmo, do sistema imobiliário, que para vender fica inventando nome e o povo besta vai não, né? Se eu voltasse a fazer arquitetura, eu ia fazer uma arquitetura baseada nesse sistema cearense mesmo. O que faz o nosso diretor Halder Gomes, dentro do filme dele, essa onda toda em cima das coisas do povo. Pois é, o Cine Hollywood até tem legenda. Aquilo ali foi foi um propósito de inclusão, por exemplo, de surdos, ou foi uma coisa de fazer a tradução do cearense? Porque a gente, quando assiste ao filme, vê que muitas expressões que são faladas na legenda estão traduzidas. Traduzidas, é exatamente para isso. E interessante, inclusive, no Cine Hollywood 1, a gente fez uma sessão só com várias pessoas de vários lugares do país, gente do Pará, gente do Rio Grande do Sul, gente do Centro-Oeste, para ver quem é que entendia sem as legendas. E foi muito engraçado, porque os gaúchos não entenderam nada. O pessoal do Pará e do Centro-Oeste tem que entender mais ou menos, mas do Rio Grande do Sul não entenderam nada. Ai, meu pai, estou quebrado, agora lascou, foi tudo. A mulher explicou, tipo, explico demais, mulher, muito explicou, tipo. Mari. Nós saía no pau e com medo de cangapé não resolvia. Vamos fazer. E engraçado que quando eu lancei meu primeiro disco, eu tinha essa preocupação também. Eu disse, rapaz, minhas músicas estão cheias desse linguajar, como é que um cabo vai ver isso no Rio Grande do Sul? Aí eu inventei um glossário no disco. Mas me assustei porque eu vi que muitas das coisas os caras sabiam. Estando dentro do contexto, eles pegam direitinho no ar. O cearês já é uma língua que eu acho que vai até virar a língua oficial do Vaticano. Entendeu? Então, olha, eu vou aproveitar e dizer que no próximo bloco a gente vai continuar conversando potoca. Tá correto assim? Potoca, muito bem. É daqui a pouquinho, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o cantor, ator, produtor, compositor. Eu posso ir enumerando aí uma lista gigantesca. Falcão. Só falta dizer que era um cara muito bonito também. Falcão, é interessante. Deixa eu ver se eu me lembro o nome do disco. O seu primeiro disco é Bonito, Lindo e Joiado. É. Você sempre teve uma autoestima muito boa mesmo? Ah, sim, também era essa história de nós nordestinos, brasileiro em geral, né? De fazer onda, tirar sarro logo com você mesmo, para depois ficar à vontade para fazer onda com os outros, né? Que a gente está perdendo. Essa história hoje em dia de todo mundo está muito exasperado, principalmente nessas redes sociais, ninguém pode mais dizer nada com ninguém. Isso é uma grande besteira, a gente tem que tirar essa onda com a gente. Então, o fato de eu dizer que eu era lindo era exatamente o contrário, para dizer que era feio mesmo. Mas é sério, você já se disse tímido, revelou ali no bloco anterior que usou óculos justamente para entrar com a timidez. É tímido até hoje, não tira os óculos de jeito nenhum? Não, eu não tiro na mais por causa da timidez, não, que eu fiquei até meio sem vergonha, como dizia o chicanismo, né? Mas eu não tiro mais os óculos, é porque eu tenho um olhar cara 43 que o mulherio. agora a gente vai ter que ver. Se eu tirar aqui, você cai não, aqui. Então vamos lá, eu olho para o outro lado. E até as mulheres que estão em casa, esse olhar penetra pelas ondas. Agora está desafiado para tirar. Pode tirar para gente? Rapidinho, vamos lá, prepara. Para aquela câmera ali, vamos lá. Tinha que ter música de suspense. Olha a situação maravilhosa aqui. Você foi um adolescente, você não, 1,93 m? 1,93 m. Desde quantos anos? Desde os 15 anos que eu tenho 1,93 m. Era aquele adolescente que ficava envergonhado pelo próprio tamanho? Que tem muito isso na adolescência. Ah, isso foi muito bullying, rapaz, porque eu era o cabo mais... Eu até falei uma vez pro Jô Soares quase morre de rir. Eu era uma aberração da natureza. Eu chegava numa sala de aula, por exemplo, no Ceará, de todo mundo, uma média de 1,50 m, 1,60 m. Chega um cabo de 1,93 m, era uma confusão. Aí eu fiquei, mas foi bom. Foi bom porque eu passei um certo tempo da minha adolescência
meio que recluso dentro de casa, lendo muito e aprendendo a tocar violão e começando a compor. E isso foi muito legal porque formou a personalidade artística, né? Você sempre foi um leitor, quanto mais, né? Gosto o de que você realmente gosta de ler? Eu gosto de ler desde bula de remédio, jornal antigo, eu leio tudo que cai na minha mão. Eu fico nervoso quando não tenho uma coisa para ler. Eu fico até vendo aqueles cabos que vão pro Big Brother. Não tem um livro para ler, dentro de uma casa daquela sem ter um negócio para ler, rapaz, é muito difícil. Ou então o cara que está numa ilha deserta que não tem um livro, deve ser uma coisa difícil. Então eu leio tudo. E gosto de ler várias coisas ao mesmo tempo, né? Assim, começa a ler um livro, aí no outro dia já pego outro e vou no outro até terminar. Os grandes clássicos. Já li os clássicos brasileiros, gostava muito de ler na adolescência. Nossos conterrâneos Zé de Alencar e Machado de Assis, depois passei para os mais modernos, João Baldo e Rubens Fonseca e Ariano Suassuna, não? Que coisa linda. Estou lendo agora uma peça de Ariano que eu acho que ele fez para mim. Eu fiquei doido pela Agora eu quero saber qual é. É As Conjumbranças de Quaderno, o nome da peça. Tem um personagem lá que sou eu todinho. É muito legal. Já fica a dica aí para quem estiver procurando algo para ler essa semana. Muito bem, pega esse livro de Ariano. Aliás, tudo de Ariano é muito bom. Falcão, em relação a essa questão da beleza e da feiura, tem uma outra música sua, que inclusive está no filme, que é a da feiura. Povo feio. O povo feio. Ação! Ô povo feio das orelhas grandes, ô povo feio dos olhos cruzados, ô povo feio das canelas finas, ô povo feio do bucho quebrado, Abimos Aliens! ô povo feio da bunda murcha. Você não foi alvo em nenhum momento já, não só no caso dessa música, mas de tantas outras, daquela patrulha do politicamente correto? Já foi. Não só por causa dessa música, mas principalmente pelas músicas que logo no começo. Tem música minha que, inclusive, eu falo que se fosse para lançar hoje, não ia ser lançado. Como, por exemplo, Holiday foi muito, que é aquela homem, menina, menino, macaco. Essa música, na época, causou um certo burburinho, mas agora, você acredita que um ator da Globo, um cara que forma opinião, entrou no meu Instagram para me difamar, me mandar me lascar, porque isso não é música que você apresenta. Eu digo, meu amigo, essa música tem 25 anos, cara, deixa de onda. Você vem com uma onda dessa. E por aí vai, né? Música que eu falo da igreja, eu gosto muito de fazer uma crítica social, mas no sentido didático, né? De ensinar o povo certas coisas. Eu não gosto muito de falar assuntos do momento, eu gosto de falar um didatismo assim, no sentido de educar o povo, mas tem gente que não entende. Hoje seria praticamente impossível surgir um Falcão com esse deboche, essa irreverência que você trazia das letras, né? Muito difícil. Primeiro porque o pessoal não está mais interessado em elaborar um pouquinho acima do nível as letras das músicas, né? Estão interessados em lançar coisa de consumo direto. Quer dizer, tem muita gente boa fazendo coisa boa, mas a mídia não lança. Ninguém sabe, nem eu falando para esse povo. Mas eu tenho fé em Deus que disso vai virar, daqui a pouco vai surgir um pessoal novo, que vai surgir novos Falcões aí, talvez Falcão até mais aprimorado, né? Mas nunca se substituiu o Chacrinha, certamente nunca vai se substituir o Falcão. Não, são pessoas que não têm substitutos, são são personalidade única. Exatamente. E você sabe que eu acho que eu devo assim a minha longevidade dentro da música e dentro das artes brasileiras é esse fato de ser genuíno, de ser único. Porque se eu fosse um cara igual a outro qualquer, como eu digo, é muito para esse pessoal que está começando, mas não adianta você fazer uma coisa que já existe. Invente, faça parecido, mas invente uma coisa sua, porque senão você vai. Virou uma febre, por exemplo, aqueles stand-up comedy. Já te procuraram para fazer? Já, muito desde o começo. Eu até estou fazendo, estou com um espetáculo que eu comecei lá em São Paulo e vou passar para o Brasil todo, que é um stand-up mais diferente, um stand-up musical, com voz e violão. Eu vou lá, minhas músicas, vou cantar meus sucessos e cada música tem as histórias. Aí sim, é uma coisa que eu acho mais interessante. É uma releitura do Falcão acústico. Pois é, com as histórias. Com as histórias, com as histórias. Para rir e perder de vista. Com certeza. O Falcão, esse personagem Falcão que a gente conhece, você diria que surgiu somente naquele momento do canto gregoriano? Ou quando você começou a identificar que ele já existia dentro de você? Isso eu acho que é uma coisa que vem desde menino, viu? Quando eu era criança, eu já era muito fuleiragem, quase igual que eu fui ser depois. E é uma coisa que eu acho que já é de família também. Meu pai era um cara muito nesse sentido de ser contestador e picaresco, de falar as tiradas rápidas, essas coisas que eu gosto de fazer. Meu pai era muito disso. E o Ceará todo, né? O cearense tem essa história que eu digo sempre,
é um povo que se defende com essa língua, com essa palavra rápida, né? É um povo que passa fome, passa sede, um povo feio danado tem que ser pelo menos alegre, né? E bom humor não falta para o cearense, né? Mas falta bom humor para o Brasil, por exemplo, para muitas pessoas. No mundo, eu não diria nem só no Brasil. Está faltando demais, está uma coisa impressionante. Eu não sei como as pessoas conseguem viver com essa coisa tão sanguínea, tão figadal, né? Todo mundo está muito preso ali. E eu acho que o nosso trabalho, no cinema, na música, etc., é de estender um pouco isso, mostrar para o pessoal que não precisa disso. A gente é tudo... Aliás, não é só o brasileiro, nós estamos uma raça só no planeta todo. Não é possível que a gente viva todo tempo uns se defendendo dos outros. É preciso sorrir mais, né? Tem que sorrir. Vamos falar um pouquinho de filosofias de Falcão. Sim. Eu anotei algumas frases aqui, assim, o passado antigamente, acho que vai até na linha do que a gente está conversando, o passado antigamente tinha muito mais futuro. Por quê, Falcão? Exatamente, por isso mesmo que a gente está falando. E como a gente é um país que é sempre do futuro, não chega nunca esse futuro. O Brasil, o país do futuro, a gente vai morrer, vai babau e esse futuro não chega. Eu me lembrei do Belchior, outro cearense também, que disse numa música, né? Ele disse que o futuro do Brasil, o jeito que tem é botar na geladeira para que ele nunca fique passado. Mais uma aí, ó, para complementar a filosofia. Tem outra aqui, ó, que é inclusive música sua. Dinheiro não é tudo, mas é 100%. O que é 100% para Falcão? 100% é exatamente isso que a gente está falando. É o camarada se desnudar mesmo e mostrar o que ele é, mas dentro da alegria, dentro da brasilidade, do bom humor, dessa cordialidade, dessa coisa que Darcy Ribeiro falava, que é o povo brasileiro. O melhor do mundo é o povo brasileiro, mas não sei porque que na hora desonerou, azedou o povo brasileiro. Então, para voltar a ser 100%, tem que ter toda essa cordialidade que o brasileiro sempre teve. Você é um adepto da filosofia de para-choque de caminhão? Sim. Inclusive fez música com um para-choque de caminhão que eu vi. Aquela minha música que diz, não é verdade que mulher feia salsiva para peidar em festa. Foi um para-choque de caminhão que eu vi. Imagine o politicamente correto hoje em cima de você com isso. Não tinha condição. Aí, eu gostei muito sempre de observar que o povo, os populares mesmo na rua falam, ele fez muita música em cima disso. Por exemplo, a música que eu falo que a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume. Foi um cidadão popular que eu vi falando também. Aí eu sempre vou pegando e fazendo em cima, né? E o que é que falta no seu trabalho, assim, com essa coisa? Você faz shows, você faz cinema, você faz... Eu vou aproveitar, eu ia até perguntar uma coisa, já me remeteu a outra, porque eu lembrei de novo do filme. E quando lembro do filme que o personagem é um cego, aí tem uma situação que é curiosa. Você lá faz um cego, que é ignorante até, inclusive é uma marca do filme citar isso, mas tem esse personagem e você tem um programa na televisão que tem uma banda de cegos. Qual é a sua ligação com essa população de cegos, assim? Qual é o propósito? Não, na verdade as duas coisas foram muito coincidências, né? Primeiro, o Halder ter me chamado para fazer o cego. Eu adorei, porque na época eu não me considerava ator, né? Eu era um cara que fazia umas pontinhas ali, mas fazer o cego foi bom porque, mais uma vez, o negócio da timidez, de óculos escuros lá, ninguém vê, o cego não está olhando para canto nenhum, então é bom, é muito confortável fazer o cego, né? E depois a banda Tona em Red, que é a minha banda lá do programa Leroy, é porque são cegos que já são conhecidos meus desde menino que eu vejo aqueles cegos cantando na rua. E como eu sempre gostei muito dessa história das minorias, de estar junto, chegar junto na rua, se eu vejo um cego, eu vou lá conversar com ele, saber qual é a situação e tal. Eu sempre conversava com aquele cego lá, que é o Valdecir. E é um cego muito espirituoso. Ele talvez seja muito mais sabido e filosófico do que o Falcão. O cego é de primeira. Foi um pulo para convidar ele para o programa, era a sopa do mel, né? Muito bom mesmo. Foi uma coincidência que veio calhar no final das contas e... Aliás, voltando à música O Povo Feio, eu fiz lá para o pessoal do programa. Aqui você não tem um outro cabo feio aqui dos cameramen, não sei o quê. Era mais ou menos isso. Eu fazia no programa e aquele povo feio tudo rodeando. Então eu fiz a música, passei uma vinheta para me brincar lá com os cameramen, com o pessoal do som, da luz. Mas de repente um dia eu cantei na rua essa música, ia passando numa praça, mas uma coisa de praça. Tinha um cidadão em cima de uns caixotes lá,
fazendo uns negócios de cordel, e aí todo mundo me conheceu, falou, suba aqui e canta uma música. E vinha passando um cara com violão, chama o cara também. Aí eu cantei a música O Povo Feio, pronto, caiu na internet e virou um grande hit. E agora está no filme também. E agora, voltando para encerrar a minha pergunta, que seria a pergunta anterior, o que é que ainda falta para Falcão fazer nessa vida artística? Eu gostaria muito de fazer alguma coisa de literatura. Eu fiz um livro de filosofias, um livrozinho pequenininho, mas gostaria de fazer uma coisa maior nesse campo, além de fazer também história em quadrinho, que eu sou também desenhista de quadrinhos. Eu trabalhei com isso quando era adolescente e gostaria de voltar a fazer também. Fez cartão até para jornal, né? Fiz, eu trabalhei como cartunista de jornal também, fazia umas brincadeiras. Então, Falcão, muito obrigada por essa conversa divertida. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, você que é da família Kennedy. Eu sei que você já fez muita piada com o meu nome, mas isso é motivo para eu rir também. Muito obrigado. Obrigada, Falcão. Beleza.